Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa. Seja bem-vindo. Se você é um artista ou se você conhece algum artista e quer participar, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, @todabossa com Andiara Freitas. A gente está conversando com Jessie Veritas, atriz, cantora, compositora. Se você perdeu, não tem problema, No sábado vai estar disponível no meu YouTube, Andiara Freitas. Então, compartilhe, divulgue. É um espaço para o artista potiguar, para mostrar artistas potiguares. Então, continuando, Jessie, você também fez outro trabalho, como esse outro curta. A gente assistiu no bloco passado, o 2041. Exato. E esse outro trabalho que você fez com a sua irmã, como é? Esse foi muito interessante. É coisa de louco mesmo. O professor falou, essa minha irmã, ela participa do 2041. Ela faz uma participação no início do filme. E aí o professor disse, não, ela fez a participação, porém esse filme pertence à sua turma. Ela precisa me apresentar um trabalho. Como a minha irmã é perfeccionista como eu, e aí ela criou o roteiro, onde toda a história, é muito interessante, só passa inteira, do começo ao fim, em um único local. Ele é inspirado num filme do Hitchcock, The Rope, A Corda, se eu não estou enganada, a tradução direta. E aí a história é eu e ela. A atuação, somos nós duas, o roteiro é dela, a direção é do Alan, Lisboa. Ele nos ajudou com essa parceria. Ela editou, ela montou, eu fiz som, eu fiz essas partes, então a gente teve que apresentar para o professor. Colocamos num festival muito despretensiosamente e fomos selecionadas no ano passado. E aí passou, no dia do aniversário da minha mãe, passou em Bragança Paulista. Só era o curta da minha irmã e um outro curta norte-grandense. O resto era todo de lá e fiquei muito feliz, assim. Bom, parabéns. Obrigada. E aí, os planos, Você participou desse... Como foi você chegar nesse longa? Como foi que aconteceu essa mágica? Exato. Eu sou design gráfico também. E eu trabalho numa empresa. E aí eu fui vendo que eu precisava usar as minhas redes como uma forma de me vender enquanto artista. Reformulei ela, comecei a divulgar meus trabalhos, tirei muito da minha vida pessoal, eu só queria que mostrasse meu trabalho. Pelas redes, uma produtora chamada Stairs Film, que é da Paraíba, ela vinha me acompanhando, eu acompanhando ela, mandei para um teste, não passei. E aí ele disse assim, eu vou guardar, o Silvio Toledo, vou guardar teu material para o próximo. Também não perturbei, fiquei na minha. E aí apareceu uma seleção desse filme. E aí, por direct, ela falou assim, você tem material? Já sabia que eu tinha atuado, eu tinha mostrado tem monólogos meus, tem coisas minhas no Insta. Ela disse, eu queria um trabalho assim, mandei monólogos prontamente. Eu queria um trabalho seu atuando. Eu peguei uma cena de 2041 que eu sabia que estava muito boa a cena, melhor que podia, mandei. E fui chamada, assim, fiquei impressionada e passei 7 dias gravando. A Stairs, eles produziram um longa, não é brincadeira, em 14 dias. Nossa. Tinha estrutura de alimentação, não precisei me preocupar em absolutamente nada. Fiquei lá na cidade de Bananeiras, cidade belíssima na Paraíba. E aí a gente ficava lá, gravava as cenas com todo respeito às normas com questão da Covid. Tive que fazer o teste, se eu não passasse, voltaria para casa. Então, fiquei de quarentena por 15 dias, esperando entrar. E foi uma experiência incrível, porque tem atores que estão em Deserto, acho que é Deserto Particular, que é um filme brasileiro que foi indicado ao Oscar. A Zezita estava lá, que fez Velho Chico, então eu ficava só ouvindo grandes atores. Assim, para mim foi uma oportunidade única. Então, meu personagem vai ser interessante dentro da trama. Gente, vamos pedir spoiler. Eu vou dar o spoiler que eu posso dar. Imagina que tem um serial killer à solta na cidade, no interior da Paraíba. Esse tipo de roteiro já é diferente, porque não tem isso no Brasil. Ele tá à solta e ele pega e acaba acontecendo assassinatos de mulheres. E tem todo um padrão. Nesse meio de história tem o meu personagem, entre outros personagens. Meu personagem é um personagem pequeno, logicamente, mas aparecem muitos outros personagens. Então essas pessoas são assassinadas e sempre se deixam pistas e a operação se chama Operação Borboleta. Então tem todo um grupo de policiais que vão à caça desse homem. E o interessante para o público é que nós não tínhamos acesso ao roteiro inteiro.
praticamente ninguém tinha. Então só soube quem matou, quem é teve ao último, e eu não sei. Vou saber com vocês quem foi que matou, quem não matou. Mas é basicamente isso, é um roteiro, achei arrojado, assim. E eles vêm fazendo coisas arrojadas e produziram, acho que 2 ou 3 longas esse ano. São totalmente independentes, eles produzem lá. É muito impressionante. Então eu me senti honrada. Que bom. Muito honrada. Parabéns. E peguei a oportunidade, né? Eu acho que é isso. Com certeza. É segurar essa oportunidade, ter humildade de aprender, de poder ouvir. O ator precisa ouvir muito. E aí as coisas... E vai ter uma surpresa com questão à música. Eu não posso dizer mais nada, mas também tem uma coisa, questão de música também, que eu fui presenteada assim, que vai estar no filme. Vocês vão achar interessante. Esse gancho com a música, né? Você tem 2 singles, né? Nas redes aí. Quais são os nomes? Para o pessoal buscar, hein, gente? Sim. Temos o Uma Luz, que é uma canção cristocêntrica, que ela caminha ali com o gospel, mas não tem absolutamente nada a ver muito com a forma com que o gospel é apresentado, porque ele mexe muito com influências latinas, então é uma música que não tem dentro dela. Se eu parar e pensar que não tem a citação de Jesus, não. Ela não cita Cristo, o nome, ela fala de Jesus de uma forma diferenciada. Ela se inspira na história de Paulo, que era perseguidor dos cristãos e depois vira um deles. Então a música fala de Paulo quando ele fica cego, né? Então chama Uma Luz. E tem Must Be In, que já não tem nada a ver com ela, que já é um rockabilly, um soft rock, que fala de você estar apaixonado. Imagina, eu acho que todo mundo já passou, eu já passei, vou falar por mim. Você se apaixona e vê essa pessoa em todos os lugares. Você começa a imaginar que tá com essa pessoa, sente borboletas no estômago, aquela coisa mais, sabe, aquele amor mais puro. Então, Must Be In se trata disso. E são autorais, ambas. Está no Spotify, todas as plataformas. O dueto se chama Petra Veritas. E aí vocês encontram as nossas canções. Que legal. Você com a sua irmã mais nova ou mais velha? A mais nova, a Catiúcia. Ela legal. Que está atuando comigo, que é atriz formada também. Ela é compositora. Então a gente compõe muito junta, mas também compõe separado. Então, essas duas são de vocês duas? De ambas. Uma Luz, vamos dizer, Uma Luz, a base maior é minha, e aí ela entra como a melodia. Co-escritora, ela é muito boa escrevendo, então muitas vezes eu mostro e ela vai lá lapidar. Já Must Be In, eu dei a ideia original, mas praticamente toda a letra é dela. Assim, ela é muito boa letrista. Então eu confio muito, digamos que eu sou a pessoa das ideias do nada. E eu sempre mostro muito pra ela, que ela acaba lapidando muito, assim, ela tem essa capacidade. Legal, e vocês assim são quase uma geração diferente, né? Porque 7 anos Isso. É um tempinho considerável, Isso. né? E aí, gente, 4 mulheres, porque são 3 irmãs e uma mãe, né? Como é que é a relação de vocês? No começo era muito louco, porque imagina, o interessante é porque quando minha irmã estava com 16 para 17, ela foi para São Paulo, porque minha mãe é do Guarujá, a história da nossa família é muito louca. Minha mãe é do Guarujá, ela conheceu meu pai lá e veio para Natal, teve 2 filhas aqui. Então minha irmã depois ela volta para São Paulo. Quando Catiúcia nasceu, ela ficou mais ou menos 1 ano só. E aí ela foi viver a vida dela, enfim, depois casou, e só ficou eu e Catiúcia. Então eu e Catiúcia temos uma relação muito próxima. Apesar de ser 7 anos, às vezes não parece. Porque ela tem uma alma de velho, eu digo. Assim, até mais que eu. Então a gente é muito parecida em muitos âmbitos. Apesar de ser um pouco diferente, mas é muito parecida. Eu gosto de musical, gosto de filme, então... mas 7 anos é muito louco. Então é muita mulher. Às vezes eu digo pra minha mãe, eu tô cansada de tanta mulher. E vocês atualmente moram juntas? Como é? Então, ainda moramos. Eu, minha mãe e minha irmã. Porque minha mãe separou do meu pai. E aí meu pai meu pai construiu... Você vê como é diferente. Meu pai é de construção civil. Então ele trabalha com carpintaria e tudo mais. Ele tava na reforma do Alberto Maranhão. Legal. Ele fez parte. Então ele trabalha. Ele já poderia até estar aposentado, mas não gosta de ficar parado, né? Aí moramos nós 3, e a minha mãe nos apoia e tudo mais. Acho que até para facilitar, eu ainda não casei. Então, morar sozinha tem todo um custo, né? Eu já morei. Sim. Então a gente se apoia, assim, acaba se unindo.
Muito legal. E o que você gosta de fazer? Que é tanta coisa misturada, né? Teatro, é música, é... Sim. Mas o seu tempo de folga, assim, pra você relaxar, sem ser essas coisas, o que você faz? Tem namorado, né? Vamos passar aqui os contatos, dá um match aí, né, gente? Digamos que não, ainda não tenho namorado, não. No momento, não. Mas, o que eu gosto muito de fazer, eu adoro assistir filmes. Eu sou cinéfila. E leio, mas acabei dando uma pausa de leitura, assim. Tô com projetos que eu deveria já ter terminado de escrever o meu próprio livro, que eu tenho um livro pra terminar, mas não terminei. Gosto muito de assistir filme, então ver filme que a galera não tá vendo, eu gosto. Anos 30, 40, assim, a gente pega a lista de os maiores filmes, sei lá, do Hitchcock, então a gente assiste todos os... Então eu gosto de ir ao teatro. Gosto muito desse tipo de coisa, assim. E também ficar muito sozinha. Escrever. É bem nesse caminho. Eu acabo voltando pra arte. Até pra relaxar. Eu sou designer, vou editar música no meu ouvido. Assim, pra me inspirar. A música acaba me inspirando muito. Com certeza. O roteiro, que seja. Até salientando, teve uma coisa que a gente acabou usando, assim. A gente fez, um amigo chegou pra nós e falou: vocês têm um grupo de teatro? E aí eu digo, grupo de teatro não é tão simples, né? Muitas pessoas para administrar. Eu falei, eu me apresento com a Catiúcia, tua amiga. E disse, você faria uma peça teatral só para mim, por encomenda? Eu falei, meu Jesus, escrever um roteiro de teatro. Aí eu disse, pode ser. Aí a gente fez um experimento teatral que se chama Marcas da Redenção. Se você for no meu Insta, você vai ver as fotos lá. A gente fez para o primeiro ofício de Parnamirim, que era sobre a abolição da escravatura, ali falando sobre a parte que teve, né, ano passado. E a gente fez em 15 dias, uma loucura, só louco para aceitar um negócio desse. Aí lá vai as doidas se apresentar e a gente fez. Foi muito intenso, porque a gente criou o roteiro original, que a gente gravou, mas pretende até regravar ele, usar talvez para projetos de lei de incentivo, para talvez levar isso para um espetáculo maior, de projeção um pouquinho maior, assim, talvez o plano para a gente poder começar a fazer isso de teatro, né? Porque eu não fiz tanto teatro, eu estudei teatro, mas não fiz peça, então acho que eu tô com essa vontade assim, de fazer. Legal, a gente vai para um intervalinho, não sai daí, tem mais bate-papo com Jessi Veritas. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.